Hare Krishna, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer essa live de mais uma leitura do Srimad Bhagavatam, Haribol, ok? Vamos começar hoje, a gente vai ler o verso 37 do canto 3, capítulo 32, ok? Vamos começar cantando um pouquinho, ok? Vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajana Ranjana Yashodanandana Brajana Ranjana Yashodanandana Brajana Ranjana Yashodanandana Brajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhavam Kunja Bihari Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadishatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavindam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavindam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavindam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Shri Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Shri Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Haribo, 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 Haribo. Shri Gauranitai Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Ok, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura aqui do Srimad Bhagavatam pela ISKCON Rio. Minhas reverências a todos que já entraram aqui, Marcelo, Luiz, Fernando, Otávio, todos que vão entrar. Agradeço Bhakta Cleo, Haribo, agradeço o convite da ISKCON Rio, Prabhu Paravyoma, Shri Chaitanya, é um prazer estar aqui. Eu não chego nem aos pés dos devotos que geralmente fazem essa live, dessas grandes almas, mas eu estou aqui com todo amor e devoção, fazendo o meu melhor nesse serviço para Krishna e todos, ok? Então vamos lá, a gente vai ler então o verso 37 do canto 3, capítulo 32. Antes da gente começar a leitura, vamos fazer os mantras, tá? Vocês podem repetir aí na casa de vocês. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de recitar o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosa reverência à personalidade de Deus, Narayana, a Naranayana Krishna Rishi, o ser humano supremo, a mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria, Shila Vyasadeva, o autor. Idam Srimad Bhagavatam Puram Brahma Samitam Uttama Sloka Charitram Chakara Bhagavan Rishi Nishreya Yasaya Lokasya Danyam Swasti Anyanam Mahat. Este Srimad Bhagavatam, compilado por Shila Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele se destina ao bem último de todas as pessoas e é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Krishna Swadamo Pagate Dharma Gyanabdibihi Saham Kalonashtadrishanesha Puranarko Dunoditam. Este Bhagavata Purana é tão brilhante quanto o sol e surgiu logo após a partida do Sr. Krishna para sua morada, acompanhado de religião, conhecimento, etc. As pessoas que perderam a visão devido à densa escuridão da ignorância na era de Kali receberão luz deste Purana. Nashtaprayeshu abardreshu nityam bhagavata sevayam bhagavati utamashloke bhaktir bhavati nashtiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo o que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o serviço amoroso à personalidade de Deus, a quem se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Hare Krishna. Ok, então vamos para a leitura de hoje. Bem-vindos a todos que entraram depois. Luiz, Fernando, Otávio, Bhakta, Cleo, já deu oi, né? Sérgio Pacheco. Então, o verso de hoje, 3.32-37 do capítulo 2, chamado Emaranhamento em Atividades Fruitivas.
Então, o verso de hoje. Pravocham bhakti yogasya swarupante chaturvidam kalasya cha vyaktagater yonam yontar davati yantushu. Lendo por tradução palavra por palavra. Pravocham, expliquei, Bhakti Yogasya, de serviço devocional, Swarupan, a identidade, Te, a ti, Chaturvidam, em 4 divisões, Kalasya, do tempo, Cha também, Avyaktagate, cujo movimento é imperceptível, Ya, que, Antardavati, persegue, Yantushu, as entidades vivas. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Tradução: minha querida mãe, acabo de te explicar o processo de serviço devocional e sua identidade em 4 diferentes divisões sociais. Também te expliquei como o tempo eterno persegue as entidades vivas, embora seja imperceptível para elas. Vamos agora ao significado de Prabhupada, já chama Prabhupada. O processo de Bhakti Yoga, o serviço devocional, é o principal rio que flui em direção ao oceano da verdade absoluta. E todos os demais processos mencionados são como afluentes. O Sr. Kapila está resumindo a importância do processo de serviço devocional. Como se descreveu antes, Bhakti Yoga divide-se em 4 partes. 3 nos modos materiais da natureza e uma na transcendência, que não é maculada pelos modos da natureza material. O serviço devocional misturado com os modos da natureza material é um meio para a existência material, ao passo que o serviço devocional sem desejos de resultado frutivo e sem tentativas de investigação filosófica empírica é serviço devocional puro e transcendental. Srila Prabhupada aqui, vamos fazer os mandos para a gente poder comentar agora. Om Agyanati Mirandasya Ganajana Shalakaya Chakshuru Melitam Tasmai Shri Gurave Namaha. Meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre abriu meus olhos, e a ele eu presto minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padai, Krishna Prishtai Bhutale, Srimati Hridayananda Das Goswami Niti Namine, Namam Vishnu Padai, Krishna Prishtai Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ok? Então vamos lá, relendo o verso aqui. Minha querida mãe, acabo de te explicar o processo de serviço devocional e sua identidade em 4 diferentes divisões sociais. Também te expliquei como o tempo eterno persegue as entidades vivas, embora seja imperceptível para elas. Haribo. Ok, então vamos começar fazendo um contexto, porque pode ser que alguém que esteja assistindo a live ou que vai assistir depois não sabe o contexto que está acontecendo toda essa história, né? Então, aqui é uma conversa de Vidura com Maitreya. Então, como é que surgiu essa conversa de Vidura com Maitreya? Na verdade, estava lá Suta Goswami, estava numa conferência, vamos dizer assim, com sábios na floresta de Naimisharanya, e eles estavam pedindo para Suta Goswami falar para ele sobre Srimad Bhagavatam, né? Sobre personalidade de Deus, autorrealização, explicar o que Suta Goswami ouviu de Shuka Goswami. Então, Shukadeva Goswami estava falando com Maharaj Parikshit e Suta Goswami ouviu. Então, Shukadeva Goswami estava lá falando para Maharaj Parikshit, porque Maharaj Parikshit tinha só 7 dias de vida. Ele tinha sido amaldiçoado, porque ele tinha cometido uma ofensa contra um sábio, um yogi, e ele foi amaldiçoado pelo filho dele, e ele só tinha 7 dias de vida. Então, ele decidiu, já que tinha só 7 dias de vida, precisa voltar a conhecer sobre a personalidade de Deus, sobre o que é espírito, o que é matéria, como fazer serviço devocional, como voltar para Deus, né? Desenvolver espiritualmente. Então ele foi à beira do Ganges, conversou com Shukadeva Goswami lá, falam que por ter saído pelos lábios de Shukadeva Goswami, o Srimad Bhagavatam é ainda mais doce, né? Então, durante essa conversa, Shukadeva Goswami contou sobre Vidura, um devoto que foi expulso do palácio que estava morando por pessoas demoníacas, né? Não vou prolongar muito a história, mas aí ele aproveitou esse ensejo, como ele entendeu isso como um recado de Krishna, que era para ele sair em peregrinação e se aprofundar espiritualmente um pouquinho mais. Já era muito elevado, já era muito devoto. E ele saiu em peregrinação. Primeiro ele encontrou Uddhava,
né? Ele aprendeu muito com o Uddhava contou muito as coisas para Vidura, só que o Uddhava falou assim, olha, tem um outro devoto que é mais sênior, que você deveria falar com ele. Você deveria falar com Maitreya, né? Maitreya mais sênior, converse com ele aí que ele vai conseguir te iluminar um pouquinho mais. Então ele foi procurar Maitreya, foi falar com Maitreya, e estamos nesse diálogo entre Vidura e Maitreya, ok? E então, Vidura está indagando Maitreya sobre Deus, sobre a relação da entidade viva, o que nós somos, para onde vamos, de onde viemos, né? Indagando tudo que ele podia com Maitreya, ok? Então aqui Maitreya está contando para Vidura sobre a história de Devahuti, Kardama Muni, Kapila Deva. Então, Swayambhava Manu teve uma filha chamada Devahuti. Devahuti é uma pessoa muito culta, muito elevada, né, que vivia no palácio e tal, e ela escolheu Kardama Muni para ser seu companheiro, para poder gerar filhos também em consciência de Krishna. Aí, Kardama Muni, ele vivia muito, de uma maneira muito austera, né, e ela ficou lá, saiu do palácio do pai dela, e ficou lá com ele, prestando serviço a ele, tudo, sendo muito austera, passando por muitas dificuldades por anos e anos. E aí Kardama Muni falou, não, vou lhe abençoar com o que você quer. Ela queria ter uma família, tudo. Ele deu 9 filhas a ela. E ela falou, tudo bem, você me deu 9 filhas, ótimo, mas essas filhas vão se casar, vão para o palácio dos maridos dela e eu vou ficar aqui com quem, né? Quem que vai me ajudar, me iluminar, né? Ele falou assim, não se preocupe. Que aí fez... ela teve a honra de ter a própria personalidade de Deus como seu filho, Kapila Deva, né? E assim, tendo Kapila Deva em sua companhia, Kardama Muni se sentiu que completou sua missão e se afastou e foi foi de volta viver suas austeridades. E então Kapila Deva, como sendo a própria personalidade de Deus, ele começou a iluminar sua mãe, Devahuti. Então, estamos nesse diálogo entre Devahuti e Kapila Deva, ok? Já fizemos um contexto. Agora, nesse verso específico que a gente leu hoje, deixa eu voltar aqui para o verso, Kapila Deva está falando com a sua mãe, minha querida mãe, acabo de te explicar o processo de serviço devocional e sua identidade em 4 diferentes divisões sociais. Né? Então, vamos ver essas 4 diferentes divisões sociais. Vou fazer um apanhado um pouquinho dos últimos capítulos, que são bem interessantes e tem muito a ver com esse verso. Então, por exemplo, lá, se a gente voltar lá para o capítulo 29, foi quando Devahuti perguntou a Kapila Deva, falou, olha, peço que para explicar-me o caminho do serviço devocional, que é o fim último de todos os sistemas filosóficos. Então, o sistema filosófico, para ele ser válido, ele tem que ter como fim alcançar a suprema personalidade de Deus. A gente vai falar mais disso um pouquinho mais para frente. Mas se ele não tem esse fim, é uma mera especulação material, né? Então ela perguntou, me explica o caminho do serviço devocional, né? Que é o fim último dos sistemas filosóficos. E ele falou que, Kapila Deva falou nos versos seguintes, falou que Bhakti pode ser, Bhakti, serviço devocional, pode acontecer nos 3 modos da natureza. Como tudo, né? Aqui no material, tudo que a gente faz é atingido pelos 3 modos da natureza. Então, tem Bhakti na bondade, Bhakti na paixão, Bhakti na ignorância. Então, ele falou, olha, isso depende, esses múltiplos caminhos do serviço devocional dependem das diferentes qualidades do executor, né? Então, se o executor do serviço devocional está no modo da escuridão, né, da ignorância, ele age de uma maneira invejosa, orgulhosa, violenta, irada. Então, ele pratica serviço devocional, mas dessa maneira. Então, ele está praticando serviço devocional, mas está sob escuridão. Ele falou que também pode ser no modo da paixão. No modo da paixão, quando a pessoa faz o serviço devocional no modo da paixão, ela está querendo alguma coisa em troca, né? Então ela quer gozo material, fama, fortuna, né? Opulência, ela quer riqueza, ela quer alguma coisa em troca, né? E quando ela faz o serviço devocional no modo da bondade, ela oferece o resultado do serviço para Deus. Ela não quer o resultado para si. Então ela não... E com isso, quando ela faz essa ação de oferecer os resultados sem esperar alguma coisa em troca, sem querer alguma coisa em troca, ela se livra das reações,
né, dessas atividades, né, que seriam por outros. Se ela quisesse o gozo dos sentidos, ela teria essas atividades fruitivas e ia gerar mais reação, que ia enredar ainda mais na roda de Sansara. Então, quando ela oferece o resultado das suas ações para Krishna, você está fazendo uma devoção no modo da bondade, porque você não quer nada em troca, só quer servir a Deus, né? E quando a pessoa faz esse serviço devocional, assim, ela se sente atraída, né, de ouvir sobre Krishna, ouvir o nome de Krishna, de cantar os santos nomes de Krishna, e ouvir sobre as qualidades de Deus. E por isso, tem uma analogia que também é falada aqui no verso, né, no significado de Prabhupada. Ele falou aqui que é como que flui, né, que o serviço devocional flui. Ele compara também como Ganges, né? Tem um verso que ele fala, compara como a água do Ganges flui para o oceano, né? E assim o devoto também flui em direção ao Senhor Supremo, né? Assim como as águas, né? E como é que então esse devoto puro que realiza esse serviço devocional puro, que não quer nada em troca, como é que ele é? Que outras qualidades que ele tem, que outras características, como é que ele age, né? Então o devoto puro, primeiro, ele falou que não aceita nenhum tipo de liberação, porque o que ele quer é estar consciente de Krishna sempre. Isso que ele quer, sempre estar consciente de Krishna, não importa onde ele estiver. Pode estar nas mais escuras regiões da ignorância, dos planetas ignorantes, inferiores. Ele quer estar em consciência de Krishna, não importa onde ele vai estar. Então, ele não almeja a liberação, né? E quando ele consegue chegar nessa plataforma de serviço devocional puro, ele não sofre mais a influência dos três modos da natureza. Porque os três modos da natureza, né, ignorância, paixão e bondade, eles ainda enredam na roda de Sansara. Então, quando você pratica serviço devocional, é transcendental aos modos. Então, você não gera karma. Então, ele é kármico. Então, você consegue prestar um serviço devocional mais puro sem se enredar. E aí você se situa nessa fase transcendental, que a gente chama, transcende os três modos. Né? Para isso, o devoto deve cumprir seus deveres prescritos, né? Então, os devotos, eles têm os seus deveres, têm as suas aptidões, têm o seu trabalho a cumprir, e não pode almejar lucro material. Então, quando você faz as suas ações, você faz o seu dever, cumpre o seu dever e oferece o seu serviço a Krishna, não querendo tirar proveito pessoal, egoísta, né, dessa atividade. E se você também, um devoto puro, ele também executa regularmente as atividades devocionais. Então, ele faz o sadhana dele, canta os santos nomes, lê as escrituras, se associa com os devotos. Então, ele deve cumprir seus deveres prescritos e também executar essas atividades devocionais regularmente. Também o devoto puro também vai ao templo, ver as deidades, né? Também tanto para ver quanto ser visto, né? A gente fala quando a gente vai no templo, a gente vai para ver Krishna, para Krishna ver a gente também, né? E quando o devoto é mais puro, ele se purifica mais, ele consegue ver que a entidade, que a suprema personalidade de Deus está dentro de todos, como Paramatma, né? Então ele consegue ver que toda a entidade viva é uma alminha, né? Parcela de Krishna. Então ele vê toda a entidade viva como espiritual também. O devoto puro também ele presta respeito e serviço ao seu mestre espiritual, aos acharyas. Então ele se associa com pessoas que estão em seu mesmo nível para aprender mais e se associa com devotos mais elevados para conseguir ter mais firmeza em seu serviço, aprender como executar o serviço devocional em si. E com isso ele aprende que, com o mestre espiritual principalmente, ele aprende que ele deve executar tudo com regulação e com controle dos sentidos. Porque se a gente não controlar os sentidos e não fizer as coisas com regulação, a gente não consegue manter a consciência purificada nem equilibrada o suficiente para praticar serviço devocional. Então, é muito importante o controle dos sentidos. E isso a gente aprende ouvindo as aulas e tudo, principalmente com o mestre espiritual e com associação com os outros devotos. Né? O devoto puro também ele é compassivo, ele é humilde, tem muitas qualidades. Para a gente poder avançar em serviço devocional, a gente tem que ouvir sobre temas espirituais, cantar a nossa japa, ter uma vida simples, né? Vida simples, pensamento elevado, como Prabhupada já dizia, e evitar a companhia de pessoas que sejam
que não estejam interessadas em espiritualidade, não estejam conectadas com esse caminho, porque quando a gente se associa, como a gente diz, né, diga-me com quem andas que eu lhe direi quem és, quando a gente quer avançar espiritualmente, a gente tem que andar com pessoas que sejam avançadas espiritualmente, pelo menos estejam nessa busca, né, pra gente poder se motivar os outros e caminhar juntos nessa caminhada espiritual. Então é muito importante a gente ter uma companhia adequada, né? Também o devoto, praticando esse serviço devocional, o devoto ele vai se purificando sua consciência. E ele vai se sentindo mais atraído a cantar os santos nomes. Quanto mais ele se purifica, mais atraído ele fica de cantar os santos nomes. Quanto mais ele canta, mais ele se purifica e vira esse ciclo, né? E também ele gosta, ele adquire esse gosto superior de ouvir sobre as qualidades de Krishna também. Então, aí esse devoto, quando ele se purifica também, eles falam que é como se fosse o ar que carrega um aroma. Então, por exemplo, o ar, ele traz um cheiro, aí você sabe exatamente o que é esse cheiro, de onde que está vindo. E assim também, o devoto, quando ele se purifica, ele consegue ver Krishna em tudo, né? Ele vê a origem, né? Que todo mundo é integrante de Krishna, né? Parcela de Krishna. Então ele consegue ver que Krishna está presente em todos, assim como a gente consegue perceber um cheiro no ar, né? Então a gente falou uma parte aqui, revisando aí dos últimos 5, 6 capítulos aí, sobre o que Kapila Deva falou aqui do processo de serviço devocional e sua identidade em 4 diferentes divisões sociais. Então, os 3 modos da natureza, ignorância, paixão, bondade, e o serviço devocional no modo transcendental, que é essa quarta divisão que está explicada aqui no verso. Então, nesse modo transcendental é que o devoto puro age. Também nesse verso aqui de hoje, Kapila Deva fala, também te expliquei como o tempo eterno persegue as entidades vivas. Então vamos ver um pouquinho sobre o que Kapila Deva falou nos últimos capítulos sobre o tempo, resumidamente, né? Então, lá no capítulo 29, Devahuti pediu para ele, né? Por favor, descreve também o tempo eterno, que é uma representação da tua forma, por cuja influência as pessoas em geral dedicam-se a praticar atividades piedosas. Então, ela pediu para que Kapila Deva falasse um pouco sobre o tempo. Quem que é o tempo? Que ela sabia que o tempo é a personalidade de Deus. Então, se a gente perceber, o tempo, ele é o que destrói tudo. O tempo destrói tudo. Né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Então o tempo destrói tudo. E quem não sabe que o tempo é Krishna, teme o tempo. Teme a morte, teme o fim, porque não entende que o próprio tempo é Krishna, é uma energia de Krishna. Então, quando a gente não consegue realizar que que o tempo é Krishna, a gente acaba tendo esse temor. Quanto mais a gente avança espiritualmente, menos medo a gente vai ter de que as coisas acabem. A gente vai se lamentar menos, vai temer menos, e com isso a gente vai ter menos ações egoístas. Porque o que vier, a gente sabe que o que vai vir, vai embora. Tudo é passageiro, tudo é temporário nesse mundo material. Então a gente não se apega, a gente acaba não se apegando também às coisas, porque a gente entende que é tudo temporário mesmo. E se a gente se apegar, a gente acaba entrando naquele ciclo, né, você observa alguma coisa que você deseja, você gera apego, se você não consegue ou se acaba esse desfrute, você entra em ira, depois da ira, aí você vai se iludindo, esquecer, confunde a memória, a inteligência, vai se iludir, vai cair no poço material de novo. Então, é muito perigoso a gente se apegar às coisas que são temporárias. Tudo nesse mundo material é temporário, então não adianta a gente ficar apegado a nada desse mundo material. Então, o tempo, ele ocasiona o fim de tudo. Fim de tudo desse mundo fenomenal que a gente chama, né? Ele dissolve o universo, dissolve as entidades vivas, vão renascer, né? Vão entrar no ciclo de Sansara de novo, destrói ele fala até Yamaraja, né? O Senhor da Morte, destrói tudo. Também ele fala aqui que a pessoa, quando ela é materialista, né, que a gente falou, quando a pessoa é materialista, ela está muito focada nesse mundo material e ela não entende que ela é uma alma espiritual, ela acaba
achando que ela vai viver para sempre, né? Eles falam, né, aquela história, né? O que você acha? Qual a coisa mais incrível nesse mundo? E falam assim, não, o mais incrível é que as pessoas veem as outras morrendo todo dia, mas acham que elas mesmas vão ser eternas, né? A gente acha que a gente é eterno, a gente vê as pessoas morrendo todo dia, mas a gente acha que a gente não vai, né? Então, é a coisa mais incrível, né? Mas a gente vai, assim como tudo nesse mundo material vai ser destruído por Krishna. Mas essa pessoa que é muito apegada à matéria, as pessoas também, né? A família, a pátria, o cachorrinho, todas as pessoas que são muito apegadas às coisas assim, aqui, esse mundo material, acaba se lamentando muito. E tudo que a pessoa consegue nesse mundo material, com grande esforço, com dor, com trabalho duro, trabalha muito para conseguir dinheiro e tudo tal, tudo isso vai embora. Tudo isso vai embora. Quando a gente for sair desse mundo material, a gente não vai levar nada com a gente. Assim como a gente veio, né? Quando a gente chegou, a gente não trouxe nada com a gente. Então a gente não vai levar nada. Então todo esse esforço acaba sendo inútil no desenvolvimento espiritual. Então, ao invés da gente focar em muito da nossa vida em conseguir coisas materiais, conseguir muito dinheiro, conseguir ser muito famoso, muito poderoso, né, que os políticos querem ser muito poderosos, querem controlar tudo. Eles esquecem que eles não são Purusha, eles não são o controlador supremo. Eles se confundem, acham que são desfrutador. A gente não é desfrutador, né? Desfrutador é Krishna, a gente está aqui para servir. Mas a gente se confunde, acha que pode controlar as coisas, acha que está aqui para desfrutar, né? Mas a gente não está aqui para isso, né? Mas a pessoa que é muito materialista não consegue perceber, né? Então ela se lamenta muito, né? Quando ela perde alguma coisa temporária. Ela não sabe que o seu próprio corpo é impermanente, que a gente falou, ele não sabe que ela acredita que vai viver para sempre, né? Então, tudo que ela tem, a casa, terreno, carro, ela se apega, tudo que está relacionado com o corpo, ela se apega, apesar de tudo isso ser temporário, né? E porque ela está em ignorância. Quando ela conseguir conhecimento, se aproximar de Deus, ela vai conseguir se libertar, né? E essa liberação, como é que a gente consegue essa liberação? Não que a liberação seja a meta última do devoto puro, né? Mas como é que a gente pode se libertar, né? Liberar? Através do serviço devocional, né? Viladeva falou, então, lá no capítulo 27, ele falou que, né, pode-se obter a liberação praticando seriamente o serviço devocional a mim. E com isso a pessoa não sofrerá reações e se livrará da contaminação da matéria. Então, quando a pessoa presta serviço devocional de uma maneira no modo da bondade, de uma maneira boa, de uma maneira correta, regrada, constante, né, ela escapa das reações kármicas dessa vida e ela vai se livrar da contaminação da matéria. Então, ela não fica mais iludida por Maya. Ela consegue transcender os três modos da natureza. Então, o serviço devocional é muito importante. Nesse verso 21 do capítulo 27 do canto 3, tem um significado muito interessante que o Prabhupada fala. Ele fala assim, afirma-se na Bhagavad Gita que ouvir sobre a suprema personalidade de Deus limpa o coração de toda a contaminação provocada pela influência dos três modos da natureza material. Mediante a audição contínua e regular, os efeitos da contaminação da luxúria e avidez por desfrutar ou assenhorear-se da natureza material diminuem. Né? Então, o que a gente falou, quando a gente ouve o Srimad Bhagavatam, a aula todo santo dia, quando a gente ouve a aula do Bhagavad Gita, quando a gente lê Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, quando a gente se associa com os devotos seniors, né? A gente ouve sobre Deus, a gente limpa o coração dessa contaminação. A gente fala, né? Poeira acumulada durante anos, né? Então, os santos nomes vão limpando essa poeirinha acumulada durante anos. Assim como o conhecimento transcendental. E com isso a gente consegue transcender os três modos da natureza material, através desse conhecimento, né? E que a gente pode adquirir através da audição, né? Que nem a gente está fazendo agora, né? Ler o Srimad Bhagavatam, vai ouvindo, né? A gente pode ler também. E aí, com isso, a gente diminui a luxúria no sentido não só de desejo sexual, mas no sentido de desejos em geral, né? Então a gente diminui desejos egoístas e a gente diminui essa vontade de desfrutar, né? De ser o senhor, né? De controlar, de que os outros devem me servir. A gente perde
esse desejo de ser servido e a gente começa a querer servir. A gente faz o contrário, né? Que é o que é a nossa natureza. A nossa natureza, nosso objetivo aqui é aprender a servir. Por isso que a gente está aqui nessa caminhada espiritual, para a gente deixar de ser servido, não querer mais ser servido, não querer mais ser o controlador, ser o desfrutador. Porque quem é controlador e desfrutador supremo é Krishna, né? Então a gente tem que fazer as coisas para ele, para o desfrute dele, né? De acordo com o controle dele. E ele falando também nesse comentário desse verso, fala que quando a luxúria e a cobiça diminuem, alcança-se a situação no modo da bondade. Então, quando a gente consegue controlar mais os nossos sentidos, a gente vai caminhando mais para o modo da bondade. Só a partir do modo da bondade que a gente consegue prestar serviço devocional. Então, se a pessoa está muito no modo da ignorância, muito no modo da paixão, ela não vai conseguir prestar serviço devocional. Ela tem que sempre se direcionar mais para o modo da bondade até que ela consiga transcender também o modo da bondade e partir para a bondade pura, né? Que é aquela bondade que é puro dever, é o nosso dever de servir sem querer nada em troca, é puro mesmo, né? E ele continua aqui nesse significado. Esta é a fase de compreensão do Brahman ou compreensão espiritual, tá? Dessa maneira é possível fixar-se na plataforma transcendental, para a gente poder executar o serviço devocional transcendental. Permanecer fixo na plataforma transcendental significa libertar-se do arrendamento material. Então, quando a gente consegue se purificar, a gente ouve o Bhagavata, a gente ouve o Bhagavad Gita, se associa com os devotos, presta serviço devocional, canta os santos nomes, a gente vai se purificando, né? À medida que a gente vai se purificando, a gente vai diminuindo nossos desejos, vai diminuindo nossos desejos egoístas, vai diminuindo nossa cobiça, e com isso a gente vai compreendendo mais quem que a gente é como alma, quem que Krishna é, qual que é a nossa relação com Krishna. E à medida que a gente vai aprendendo isso, a gente vai perdendo o gosto pelas coisas materiais. A gente vai começando a adquirir um gosto pelas coisas espirituais. Tanto que a gente fala que para a gente poder, um caminho mais fácil para a gente se desapegar da matéria é substituir por coisas mais elevadas, né? Coisas transcendentais, como tem uma comparação, acho que de Chandramukha Swami que fala, se você quer tirar o ar de dentro do copo, né? Você quer preencher aquele copo, em vez de você tirar, colocar uma bomba para sugar o vácuo, né? Para deixar o vácuo lá dentro do copo e colocar água dentro, por que você já não despeja água? Vai despejando água, que à medida que vai despejando água, o ar que estava lá dentro sai. Óbvio que tem ar dentro da água, né? Mas à medida que você vai colocando água, o ar vai saindo. Então, da mesma forma, à medida que a gente vai colocando Krishna na nossa vida, os nossos apegos, os nossos vícios, nossos desejos egoístas, materialistas, eles vão saindo aos pouquinhos, sem esforço. Por isso que ele fala que o serviço devocional é o caminho mais fácil. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. É o caminho mais fácil, porque à medida que você vai colocando Krishna no seu coração, as mazelas do coração vão saindo. Você vai se purificando automaticamente. E quando você vai se purificando, você consegue se estabelecer nessa plataforma transcendental. E aí, quando você se estabelece nessa plataforma transcendental, você consegue performar um serviço devocional puro. Só quando você atinge essa plataforma, você consegue fazer o serviço devocional de uma maneira pura. A gente está nessa caminhada, né? Um dia a gente consegue chegar nesse nível, né? A gente está aqui fazendo nosso serviço devocional sobre os 3 maus da natureza, mas a meta é transcender isso, né? E com isso, quando a gente conseguir transcender e se tornar um devoto puro, a gente vai conseguir sair da roda de samsara, a gente vai conseguir sair desse enredamento do ciclo de nascimentos e mortes. Aí a gente vai conseguir chegar até Krishna, né? Mas o devoto puro mesmo, ele não almeja a liberação. Por isso que também Kapila Deva fala lá no capítulo 29 que o devoto puro é melhor do que o Brahmana. Vou ler aqui para vocês, tem um verso legal, verso 32. Falou, melhor do que o Brahmana que conhece. Ele falou, né, várias sequências, né? Melhor que o animal que pensa, melhor que não sei o quê, né? Ele vai fazendo uma gradação. Melhor do que o Brahmana que conhece o propósito dos Vedas, que já é algo muito elevado, né? Saber que o propósito dos Vedas é conhecer Krishna. É aquele que pode dissipar todas as dúvidas. E melhor do que esse que pode dissipar todas as dúvidas, é aquele que segue estritamente os princípios bramânicos. E melhor que esse que segue os princípios bramânicos, é aquele que se liberta de toda contaminação material. E melhor do que aquele que se liberta de toda contaminação material, é o devoto puro.
que executa serviço devocional sem esperar recompensa. Então, quando a gente atingir esse nível de executar o serviço devocional, não querendo nada em troca, não querendo fama, não querendo reconhecimento, não querendo fortuna, né, prosperidade, a gente faz porque é o que a gente gosta, a gente quer servir a Krishna, a gente sente um gosto superior. Quando a gente chega nesse nível, a gente chegou a ser um devoto puro, né? Esse é o que a gente almeja ser um dia, a gente largar todos os gostos assim, por desejos frutivos, todos os nossos desejos frutivos, tudo que a gente quer de gozo dos sentidos e só agradar a Krishna. Né? Quando a gente chegar nesse nível, a gente chegou no nível de devoto puro, que se rende a Krishna e pensa nele o dia inteiro, 24 horas por dia, serve Krishna o dia inteiro, sem querer nada como recompensa, nada, nada, nada. A única coisa que o devoto puro quer é sempre estar consciente de Krishna, sempre, sempre, sempre. É a única coisa que ele quer. Não importa onde que ele for estar, não importa se vai renascer num mundo celestial, num mundo inferior, se vai voltar para Krishna, se não vai, no mundo espiritual, ele só quer estar consciente de Krishna. Se ele estiver consciente de Krishna, ele está feliz, né? Enquanto isso, né, em oposto ao devoto puro, está o materialista, né? O materialista, aquela pessoa que ainda está no estado de ignorância, é uma alminha também. A gente tem sempre que considerar que todo mundo que a gente encontra por aí na rua, no nosso trabalho, todo mundo é uma alma espiritual. E por mais que a pessoa fala assim, eu sou ateu, né? Ela é uma alma espiritual, mesmo ela achando que ela é ateia, né? E mesmo ela se envolvendo em atividades frutivas. Então, se a pessoa quiser um dia, mesmo sendo ateu, fala assim, não, um dia eu chego, sei lá, Krishna despertou, né, no coração dela, por misericórdia de um devoto puro, ou algo assim, e ela começou a querer despertar serviço devocional, prestar serviço devocional. Isso pode acontecer com todos, né? Mas no momento que ela está obscurecida pela escuridão da ignorância, ela se envolve nessas atividades frutivas, querendo o quê? Os resultados dessas ações, né? Então, a entidade viva, quando ela fica querendo o resultado das suas ações, ela trabalha, faz as suas atividades, isso vai gerar karma tanto positivo quanto negativo. Se karma positivo, ela vai ter que voltar nesse mundo material para ela desfrutar desse crédito karma que a gente fala, né? Para desfrutar dessas atividades piedosas que ela executou, né? Do benefício dessas atividades piedosas. Se ela não isso não sendo consciente de Krishna, né? Se ela executa atividades maldosas, vamos dizer assim, machuca alguém, mata, explora, maltrata, ela vai acabar gerando karma negativo, e esse karma negativo vai enredar a pessoa também, porque ela vai ter que vir para aprender que não é esse o caminho, né? Então ela vai ter que sofrer um pouquinho aqui no mundo material de novo para perceber, né, o que ela fez e entender que o nosso objetivo é servir, né? Mas enquanto a entidade viva não percebe isso, que ela está aqui para servir, ela fica, a gente fala, vagueando de um planeta para outro. Então ela fica renascendo numa roda de samsara. Então ela pode, vamos dizer que ela teve atividades que foram majoritariamente bondosas. Então ela vai para um mundo celestial, um mundo melhor, tal, que ela vai ter menos ansiedade, vai ter mais facilidade, menos sofrimento. Mas o perigo é que aí ela pode esquecer de Krishna, porque vai estar tudo muito fácil, muito bom, muito tranquilo. Ela pode falar assim, nem lembrar de Krishna, né? Isso é um perigo. Ou ela pode ir para um mundo que há já muito sofrimento e ela não vai conseguir pensar em Deus. Se ela não tem isso já dentro dela, né, de desenvolvido, vai ser mais difícil para ela conseguir se concentrar em Deus com muito sofrimento. Né? Então a gente está aqui no mundo intermediário, né? Que a gente fala. Então a gente é abençoado porque a gente está numa condição que não é nem tão ruim nem tão boa. Então ela não é nem tão ruim que não nos possibilite pensar em Krishna, e não é nem tão boa que nos facilite a tal ponto da gente querer esquecer de Krishna. Então falam que os semideuses fazem fila para renascer, né, nesses mundos intermediários, porque é uma grande oportunidade da gente conseguir voltar para Krishna, para o mundo espiritual, né? Porque aqui a gente percebe que o mundo material não é lá essas coisas, que as coisas que a gente pode desfrutar nesse mundo são todas relacionadas a desfrutes, né, temporários, que não vão
O Paravyama está lembrando de falar do Ratayata. Vou falar do Ratayata, sim, a oportunidade de serviço, sim, muito importante. Então, quando a gente está nesse mundo material, a gente só quer desfrute temporário, né? Então, essa entidade viva fica renascendo na roda de Sansara e se envolve sempre em atividades fruitivas, querendo desfrutar dos resultados, né? Então, a gente tem que aprender que a gente não está aqui para desfrutar dos resultados, a gente está aqui para servir, né? Com essas reações, né, das nossas atividades fruitivas, elas vão nos prender nessa roda de Sansara cada vez mais, vão nos enredar cada vez mais. E tem outro verso também do capítulo passado, capítulo 31, fala: quando as reações de suas atividades em particular chegam ao fim, esse fim se chama morte. Quando uma série de reações em particular começa, esse início se chama nascimento. Então, a gente tem as reações kármicas, elas surgem, por exemplo, em forma de semente. Então, elas podem ou desabrochar nessa vida ou em vidas próximas, né? Se ela desabrochar nessa vida, e for uma reação kármica ruim, né? Aí a gente vai sofrer nessa vida mesmo. Agora, pode ser que alguma coisa que a gente faça só vá desabrochar nas próximas vidas. E a gente, quando for desabrochar, a gente não vai entender. Fala, nossa, mas por que eu tô sofrendo? Por que eu tô passando por isso? Mas são coisas que aconteceram em vidas anteriores, né? Que só desabrocharam depois, né? E aí também, tudo que é piedoso no mundo material, o karma resultante dessas atividades piedosas também vai acabar um dia. E aí você vai ter que voltar ao mundo material também para poder desenvolver o amor puro por Deus. Porque enquanto a gente não desenvolver amor puro por Deus, a gente não consegue voltar para o mundo espiritual. A gente tem que estar habilitado, purificado e desenvolver amor puro por Deus. Pela suprema personalidade de Deus. Entender que Krishna é uma pessoa, que ele é uma personalidade, que a gente deve desenvolver amor por ele, deve servir. Enquanto a gente não chegar nesse estado, a gente vai ficar aqui preso na roda de Sansara, né? E como é que a gente pode fazer isso para a gente se desapegar do mundo material? Como é que a gente pode fazer? Através do serviço devocional, né? Através da nossa razão, a gente tem que pensar, falar, olha, vou fazer o serviço devocional firme para poder me desapegar desse mundo, né? Então, quando a gente tem um serviço devocional fortalecido, a gente começa a perceber que esse mundo não é lá essas coisas, que a felicidade nesse mundo é temporária e ela não se equivale à felicidade eterna, né? Como a nossa alma é eterna, a gente busca algo, a gente quer buscar a felicidade de uma maneira eterna, só que a gente procura a felicidade no lugar errado. Se a gente quer uma felicidade eterna, a gente não pode procurar a felicidade eterna em coisas temporárias, porque a felicidade provinda dessas coisas temporárias vai ser temporária, e ela não vai ser nenhuma felicidade, vai ser um alívio do sofrimento, né? Então a gente tem que procurar a felicidade em coisas eternas, que são coisas relacionadas a Krishna. Essas são as coisas eternas. Então, quando a pessoa percebe isso, começa a ter essa visão um pouco pessimista, né, em relação à identidade material, sabe que aqui não é um lugar de procurar felicidade, né, e através da razão dela, ela começa a ficar indiferente a esse mundo material. Então, ela não é afetada. Então, você não é nem afetado nem tanto pela alegria, nem pela tristeza, né, pelas dualidades desse mundo, elas não te afetam mais. Então, você acaba se desapegando. Então, o serviço devocional firme te ajuda a desapegar do mundo material também, né? Ele também nos ajuda a purificar nossa consciência. E só através dessa purificação da consciência que a gente vai conseguir se libertar dos três modos da natureza e não querer mais o desfrute, o gozo dos sentidos, né? Então, a gente consegue obter isso também através da purificação da nossa consciência, do controle dos nossos sentidos. Tudo isso a gente consegue automaticamente quando a gente presta serviço devocional, pratica o nosso sadhana, né? Então, como que a gente pode purificar essa consciência? Executando os deveres ocupacionais, né? Seguindo o nosso dharma, agindo com desapego do mundo material, não querendo desfrutar dos resultados frutivos da matéria, se desvencilhando do sentido da noção de propriedade, saber que tudo que tem nesse mundo aqui é propriedade de Krishna, não é nossa propriedade. Nada que tem aqui é nosso. Então, até o nosso corpo foi emprestado por Krishna. A gente vai ter que devolver uma hora, né, o nosso corpo. Então, nem o nosso corpo é nosso, né? Então, quando a gente se destitui dessa ideia de propriedade, de egoísmo, né, de a gente achar que a gente tem que ser servido, que os nossos sentidos têm que ser servidos, pior ainda, né? A gente acha que os nossos sentidos
que são os desfrutadores. Então a gente não tem que agradar os nossos sentidos, a gente tem que usar os nossos sentidos em serviço a Krishna, né? A gente fala, por exemplo, usar as nossas pernas para ir ao templo, né? Usar a nossa visão para ver as belas formas de Krishna. Então quando a gente ocupa nossos sentidos em serviço a Krishna, a gente consegue nos purificar nossos sentidos também. Com essa purificação da consciência, isso que vai nos possibilitar entrar no mundo espiritual. Só depois dessa purificação da consciência. Então, enquanto a gente não tiver purificado, a gente não entra no reino de Deus. Então, a gente tem que se qualificar para isso. No dia a dia, a gente vai trabalhando, não é fácil, é muito difícil, a gente tem muito vício, muitos apegos. São milhares, milhões de vidas, sei lá quantas vidas a gente já não passou no mundo material. Estão imprimindo, né, os sanskaras na gente, então a gente fica muito apegado às coisas materiais, não entende que a gente é alma espiritual, é muito difícil, mas a gente está aqui no dia a dia, está caminhando, está se associando com os devotos, está aprendendo, está lendo, está ouvindo as aulas, para a gente poder se purificar, ganhar essa consciência mais purificada. Então, por isso que o próprio Kapila Deva aconselha isso para a mãe dele, ele falou, olha, aconselha a mãe Devahuti. Portanto, minha querida mãe, lá nesse mesmo capítulo 32, nos versos atrás, portanto, minha querida mãe, através do serviço devocional, refugia-te diretamente na Suprema Personalidade de Deus, que está sentada no coração de todos, né, como Paramatma. Então, ele aconselha Devahuti a prestar serviço devocional, né? Pois assim poderás, em outro verso, poderás situar-te em serviço devocional transcendental. Quando a gente se purifica, a gente consegue prestar serviço devocional puro. Só aí que a gente se qualifica, né? Em oposição ao materialista que faz, ele pode até executar serviço devocional, ou executar o seu dever, o seu dharma, o seu trabalho, mas querendo o resultado frutivo. O materialista quer o resultado frutivo. Então as pessoas são muito ligadas a esse mundo material, elas fazem os seus deveres prescritos, mas querendo o resultado frutivo. A gente tem que ir na contramão disso, a gente não tem que fazer isso daí. Então as pessoas que estão muito ligadas, por exemplo, ao modo da paixão, elas sentem essa ansiedade pelas coisas materiais, ela quer alguns sentidos, ela não controla os seus sentidos, os sentidos é que controlam a pessoa, e ela fica ocupada de noite querendo melhorar sua situação econômica para poder agir como se fosse um animal, mas com uma condição econômica melhor. Então ela vai querer comer melhor, se acasalar melhor, se proteger melhor, né? Então vai fazer tudo que o animal faz, né? Dormir numa cama mais confortável, tudo só que de uma maneira com mais condição econômica, vamos dizer assim. Então ela não se difere de um animal. Então a gente tem que aproveitar essa nossa condição humana que é muito rara para a gente poder desenvolver conhecimento sobre Deus, conhecimento de quem é a alma, quem é qual a nossa relação com Krishna. Então só assim que a gente vai conseguir voltar para o mundo espiritual, sair dessa roda de samsara, né? E o materialista, mesmo se o materialista for piedoso, quando acabam os resultados benéficos, né, da atividade piedosa dele, ele acaba caindo de novo no mundo material, fica preso na roda de samsara, né? Então, eles acabam retornando para esse planeta. Então, para a gente conseguir se libertar daqui, a gente tem que ter a consciência de Krishna, né, de quem é Krishna, quem é a gente, qual que é a nossa posição, praticar serviço devocional, e através disso a gente vai conseguir obter conhecimento, vai poder ter desapego desse mundo e alcançar a autorrealização. Só conhecimento, desapego, né? E com isso a gente vai desenvolver uma certa inteligência transcendental, né, Buddhi, e aí a gente não vai se contaminar com esse mundo material e vai conseguir se elevar à plataforma transcendental para a gente poder prestar serviço devocional puro. Então, a gente controla os nossos sentidos, a gente pratica a nossa sadhana, a gente ouve o Srimad Bhagavatam, a gente alcança essa plataforma de serviço devocional mais puro, nossa inteligência fica mais alinhada com Krishna, a gente não se contamina tanto com a matéria, a gente desapega dos desejos, da luxúria, da cobiça, e aí a gente se eleva a essa plataforma transcendental. E com essa compreensão a gente vai ter o desapego na matéria, quando a gente entende isso. Mas as pessoas que são materialistas, hein? Eu vou só tomar uma água, licença. Falando demais já, né? Então, os empiristas, a gente fala que as pessoas que têm gostam da especulação filosófica
empirista, de uma forma empirista, elas não se rendem a Deus e elas acabam tendo uma especulação equivocada. Porque quando a gente vai fazer uma especulação empirista, a gente vai utilizar os nossos sentidos. E a gente sabe que os nossos sentidos são defeituosos, nossos sentidos são limitadíssimos. A gente só consegue apreender desse mundo material o que os nossos sentidos nos permitem. E mesmo assim eles nos enganam, né? Então tudo que a gente consegue perceber por percepção sensorial, ela pode estar equivocada. Né? Óbvio que é muito importante, a gente precisa dos nossos olhos para a gente agir nesse mundo material, precisa do tato, precisa de tudo, né? Mas a gente não pode aceitar que isso é a realidade. A gente sabe que a realidade última é Krishna e que há muitas coisas que os nossos sentidos não conseguem perceber. Até a gente se comparar, por exemplo, com um cachorro, ele consegue ver mais cores que a gente, sentir o olfato dele é muito mais apurado que o nosso. Se a gente pegar de uma ave de rapina, a visão dela é muito mais aguçada que a nossa. Então, até mesmo entre as espécies aqui desse mundo, as outras espécies, elas têm uma percepção de sentido diferente que da gente, muito mais aguçada às vezes. Então, nossos sentidos eles são limitados, eles nos enganam. Então, quando a gente se baseia só na especulação filosófica por si, sabe aquela especulação filosófica que não leva a nada? Né? Não adianta, é só especulação material. Então, se a gente faz uma especulação filosófica que leva a compreender Deus, aí ok, né? Porque aí você vai te levar a se livrar dos 3 maus da natureza e a prestar serviço devocional, né? Então, se essa filosofia, especulação filosófica, tiver como o mesmo destino que Bhakti, que é Deus, aí ok, né? Então, tem um verso que foi um dos versos anteriores, falava: a investigação filosófica culmina na compreensão da suprema personalidade de Deus, e após atingir essa compreensão, quando alguém se livra dos maus materiais da natureza, alcança a fase de serviço devocional. Então, ela pode utilizar a investigação filosófica para chegar nessa plataforma de serviço devocional, né? Mas é um caminho mais difícil que Bhakti Yoga, né? No significado desse verso, estava falando, deixa eu ver qual que é, verso 32. Que na Bhagavad Gita mesmo fala que há outros caminhos, né, do praticante de Dhyana Yoga, de Jnana Yoga, eles também podem chegar à personalidade de Deus, mas é um caminho muito mais difícil. Então, Bhakti Yoga é um caminho muito mais fácil. A gente fala que a gente pega o elevador de Bhakti, em vez de a gente passar pela escadinha do Yoga, né, de Karma Yoga, de Jnana Yoga, Dhyana Yoga, a gente já pode pegar o elevador de Bhakti e ir direto para a suprema personalidade de Deus. Então, quando a gente usa aqui só a nossa especulação mental, é muito difícil para a gente conseguir alcançar Krishna, ok? Gente, falei bastante desse verso aqui, então resumi bastante o que ele falou. Então, relendo o verso só para a gente finalizar, poder falar um pouquinho do Ratayatra, que eu quero falar do Ratayatra para vocês. Então, relendo o verso, minha querida mãe acaba de explicar o processo do serviço devocional e sua identidade em 4 diferentes divisões sociais. Também te expliquei como o tempo eterno persegue as entidades vivas, embora seja imperceptível para elas. Né? Então, a gente falou bastante do serviço devocional, a importância do serviço devocional, e a gente tem uma oportunidade muito grande de prestar esse serviço devocional nesse domingo. Esse domingo vai ter o Ratayatra, que é o nosso Krishna Fest, a gente chama de Krishna Fest para o pessoal saber que é de Krishna. E vai ter, quem não participou ainda no Ratayatra, aqui, vai ser aqui na Paulista, aqui em São Paulo, convido a todos, eu sei que esse aqui é ISKCON Rio, eu sei que já tem alguns devotos do Rio que chegaram, o Prabhupada chegou hoje, né, aqui em São Paulo. Então, convido a todos a virem aqui para São Paulo, nesse domingo. Vai ser um festival lindo, maravilhoso, sempre é muito bonito. A gente vê assim na Paulista aquela quantidade de gente cantando os nomes de Deus, cantando para Krishna, é muito lindo de ver. Então é uma experiência única. Venham, a gente vai fazer a concentração às 12 horas na Praça do Ciclista, que ela fica entre a Paulista e a Consolação, ali naquela junçãozinha, a gente fica ali.
às 12 horas a gente vai ter a concentração. Vai ter o grupo Pena de Pavão, que vai participar pela primeira vez com a gente no Krishna Fest, no Ratha Yatra. Vai ser bem legal fazer uma apresentação musical. E depois a gente vai começar o desfile às 1h30. 1h30 vai começar o desfile, a partir dessa junção da Paulista com a Consolação. E a gente vai seguir até as 3h30, então vão ser 2 horas de desfile até o Clube Homs. Quem não conhece o Clube Homs, ele se escreve H-O-M-S, tá? Esse Clube Homs é um lugar que a gente vai fazer o encerramento da festa, então todo mundo vai entrar lá. É um ambiente bem grande, bem legal, tem palco e tudo, um monte de mesa. E a gente vai estar lá oferecendo praçada gratuitamente. Vai ter também outras atividades, bazar indiano, bistrô, música, vai ser bem legal. Venham, traga a família, tragam os amigos, vai ser tudo gratuito. E quem puder também fazer algum seva no dia, eu sei que tem muita gente, o seva do Ratha Yatra começa muito antes, é que nem o pessoal se preparando para o carnaval, né? O pessoal quando se prepara para o carnaval, eles preparam meses antes, escolher o samba enredo, a dança e tudo, né? E a gente também, para o nosso Ratha Yatra, é uma preparação do mesmo tamanho, porque tem que ter devoto que vai ter lá conversar com a prefeitura para regulamentar, a gente sai na rua, vai ter devoto fazendo a construção do carro para levar as deidades, vai ter devoto fazendo organizando a dança. Então, assim, é um trabalho muito grande, de organização muito grande. Todo mundo lá é voluntário. Ninguém tá ganhando um centavo, porque todo mundo tá fazendo isso aí de coração. Então, quando a gente faz as coisas de coração, sai tudo mais lindo, né? Então, a gente vai estar lá, tudo fazendo de coração, para Krishna, para levar as deidades para as pessoas na Avenida Paulista. É muito importante a gente levar as deidades para a Avenida Paulista, porque muitas pessoas que nunca tiveram contato com a consciência de Krishna, elas vão ter essa oportunidade. A primeira vez, por exemplo, que eu vi os devotos foi um Harinama que eles fizeram em Santos. Eu vi os devotos passando, falei, gente, quem são essas pessoas, né? Para quem são eles? Onde vivem? O que comem, né? Eu fiquei encantada, eu era criança, fiquei encantada. Falei, gente, um dia eu vou seguir esse povo para saber onde que eles estão indo, né? Então, assim, às vezes quando a gente sai pra rua, é a oportunidade de a gente, de Krishna, pegar mais alguém, né? De conseguir liberar, assim, de conseguir despertar no coração dessa pessoa amor a Deus. Então, é muito importante a gente estar lá, contribuindo. Vai ter gente distribuindo bolinha doce, gente distribuindo panfleto, gente vendendo os livros de Prabhupada. Então, se você não pegou algum seva para domingo agora, conversa com a Vishnu Priya ou com a Chaitanya, que estão na organização, para ver se você consegue colaborar alguma coisa, senão você pelo menos aproveita ali, né? Puxa o carro, né? Puxa Krishna para dentro do seu coração, através do carro, vai puxando a corda lá. E aproveite, vai ser muito, muito legal. A gente voltou a fazer o Ratha Yatra há alguns anos já, uns 4, 5 anos que a gente voltou a fazer o Ratha Yatra. É uma conquista, porque é muito trabalhoso, exige a organização de muita gente, muito trabalho, né? Então, é uma conquista a gente ter conseguido, né, aqui em São Paulo, voltar a fazer o Ratha Yatra. Então, agradeço a todos os devotos que estão envolvidos nesse projeto tão grande, né, de trazer os santos nomes para as pessoas na rua, levar as deidades para serem vistas, né? Porque se a pessoa não vai para o templo, como é que ela vai ver as deidades? Então, as deidades vão à rua, né? Seu Jagannatha, né? Então, a importância de ver o seu Jagannatha. Muitos devotos são apegados à forma de Jagannatha, né? Ele sempre com aqueles olhinhos dele e balançando, ele sai na rua balançando, né? Vendo os devotos. Então, além da gente estar vendo as deidades vão estar nos vendo, né? Então, convido a todos para fazer esse seva ou para aproveitarem lá a passeata lá, o nosso desfile com os mantras, pode cantar junto, pode dançar junto. Eu vou estar lá na ala da dança e depois eu vou estar lá na lojinha, né? Que a gente vai ter a lojinha vendendo livro e muitas coisas devocionais lá, vai ser bem legal. Então, eu convido todos a virem participar e se puderem prestar serviços, tá? Porque quando a gente vai cantar, óbvio que a gente já está prestando serviço, né? Porque é um dos serviços, os 9 processos, né, de Bhakti, cantar e ouvir, né? Então a gente já vai estar fazendo serviço devocional só de estar lá, né? Só de estar lá ouvindo e cantando, a gente já está fazendo serviço devocional, né? Se quiser fazer mais alguma coisa extra, vai ser super bem-vindo, ok, gente? Então é isso que eu tinha que falar. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, alguma pergunta. Sundarang também chegou hoje, já Sundarang eu vi, né? Haribo. Que chegou aí também para o Ratha Yatra. Jambavati chegou hoje também, né? Já Hare Krishna.
Então, vou dar um oi, bom dia aqui a todos antes de encerrar. Então, Sundarang, Rogério, falou que é meu irmão espiritual, Haribo. Foi iniciado em Davana, Haribo, olha lá. Prabhupada Vioma, tá aqui, Otávio, Haribo. Haribo, Chitânia, Haribo, Bacta Cléo, Sérgio Pacheco, Otávio, Fernando, Luiz, Marcelo. Esse eu esqueci o nome de alguém aqui. Se eu não falei seu nome, me perdoe, tá? Tô olhando aqui, é o que tá aparecendo para mim. Acho que eu falei o nome de todos aqui. Então, muito obrigada a todos que estão assistindo pela paciência. Peço perdão por qualquer falha, qualquer ofensa. Todas as glórias, Shila Prabhupada, Jai Shila Prabhupada, todas as glórias, Shri Guru Gauranga, Haribo. Ok, pessoal? Então, bom dia a todos, Hare Krishna. Espero todos aí amanhã pro Ratha Yatra. Ok? Krishna Fest. Haribo! Todas as glórias, Shila Prabhupada, Jai Shila Prabhupada, Haribo. Vou concluir aqui, pessoal, só um pouquinho.